Não tem abertura. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Natan, tivemos 2 acontecimentos importantíssimos nesses últimos dias. Um foi o acesso feito à força pela Série B com o Vasco e o outro foi a convocação do Tite para a Copa do Mundo. Exatamente, Diego. O Vasco da Gama ele cometeu diversos crimes contra a humanidade ao colocar jogadores como Danilo Boza, Fábio Gomes, meu Deus, e Edmar para aparecer na televisão fazendo o contrário do que seria jogar bola. Sendo assim, prontamente expulso da Série B junto com o Bahia, o Grêmio e o Cruzeiro, que foi campeão. Exatamente. O Vasco venceu o Ituano por 1-0 com um gol de pênalti do Nenê, logo no início do jogo, com o autor do pênalti sendo expulso. Ou seja, com 4 minutos de jogo, o Vasco vencia por 1-0 e com 1 a mais. O que é algo terrível para o Vasco. Pois é, Diego. É sabido pela torcida que o Vasco com um jogador a mais em campo é um perigo para o próprio Vasco. Ou seja, durante todo o restante do jogo, o Vasco fez de tudo para tentar se igualar com o Ituano na quantidade de jogadores. E no segundo tempo conseguiu. O jogador Andrei prontamente entendeu o objetivo e provocou sua própria expulsão, para assim ajudar o time a jogar de igual para igual, que também é uma desvantagem para o Vasco, só que menor. Então, parabéns aí ao jogador Andrei pela visão de jogo que teve. Parabéns ao Andrei. O jogo teve um grande destaque que foi o goleiro Thiago Rodrigues, fazendo excelentes defesas, dando a segurança para a equipe e garantindo que o ataque do Vasco pudesse perder os seus gols sem muitas preocupações. Exatamente, Diego. O bom de se ter um goleiro que dá segurança ao time é a possibilidade de você fazer os seus vexames no ataque com muita tranquilidade. Já imaginou a pressão que seria correr atrás do placar, tendo Raniel e Gabriel Peck no ataque do seu time? Você já pensou isso? Com a segurança de não levar o gol, o atacante Peck conseguiu ficar bem mais calmo e confiante para errar a pontaria sem muitas pressões. Exatamente. Mesmo o Ituano botando muita pressão nesse jogo, o time mostrou o que é essa Série B. São 4 times horríveis ganhando o acesso, pois os outros 16 são completamente piores. Exatamente. Agora o Vasco da Gama consegue finalmente a vaga para a elite do campeonato e agora com a SAF, tanto o Vasco quanto o Bahia poderão finalmente investir no time para que assim eles voltem a disputar o 12º lugar com muito mais qualidade e sem preocupação com o rebaixamento. Exatamente. Parabéns ao Vasco, mas agora precisamos falar sobre futebol profissional. É a função desse programa. Tivemos uma rodada do Brasileirão recheada de coisas desinteressantes. Pois é, Diego. Mas no meio dessa grande rodada sem a menor importância, tivemos uma despedida do futebol. O grande meio-campo Diego Ribas se despediu dos gramados na derrota do Flamengo para o Curitiba por 1-0. O Diego, que havia anunciado que este seria o seu último jogo, demonstrou bastante gratidão aos torcedores, e estes torcedores retribuíram no último jogo com uma homenagem repleta de vaias. Exatamente. Nada como você terminar sua carreira perdendo um jogo e fazendo o pênalti responsável por você perder esse mesmo jogo. Entra aí para a lista de grandes despedidas do futebol, ao lado, por exemplo, de Edmundo, que se despediu dando um grande presente para a nação brasileira, que foi o primeiro rebaixamento do Vasco. Perfeito. E nessa segunda tivemos a convocação para a Copa do Mundo no Catar. Exatamente. A lista não surpreendeu muita gente, mas tiveram alguns nomes que ficaram de fora e deixaram algumas pessoas meio intrigadas. Uma grande dúvida foi o fato do trapper Gabigol não ter sido convocado. O CEP fez aí uma reportagem sobre o assunto e descobrimos que o jogador Gabriel Gol não foi convocado, pois todos os outros atacantes que foram são melhores do que ele. Realmente aí um critério difícil, porém bastante compreensível. Porém, tivemos o nome de Dani Alves, que foi bastante criticado, principalmente pelo fato dele não estar mais conseguindo acompanhar nenhum jogador com menos de 30 anos na corrida. Exatamente. E tem o fato de que o Daniel Alves agora poderia estar brincando com os netos. Podia estar na fila do INSS. Provavelmente podia estar brigando com os meninos da rua dele, que estão fazendo algazarra, pagando uma conta na loteria. Todos esses compromissos do Daniel Alves serão atrasados pela Copa do Mundo. Acho que vale aí um bate-papo com o Tite, que já que é da mesma idade que ele, já pode pelo menos entender a mente do jogador. Exatamente. Então iremos agora comentar sobre cada jogador convocado de forma bem rápida e assertiva. Os goleiros são Alisson, Bonito. Ederson, Nem tanto. o Everton,
Mais ou menos. Na lateral teremos Danilo, Ruim. Daniel Alves, Idoso. Alexandro, Poderia chamar só Alessandro. Seria mais fácil. Alex Telles. O que o Tite gosta tanto de Alex? Na zaga temos Bremer, Não sei o que é isso. Éder Militão, Também chamado de Éder de Milito Grande ou Éder Militaço. As variações, elas são infinitas. Thiago Silva, Esse chora bem. Esse aí tem experiência no choro. Marquinhos. Acho um pouco feio também. No meio-campo teremos Fabinho, Engana, viu? Ele engana porque o nome dele é no diminutivo, mas ele é grande. Então, abre o olho, Tite. Abre o olho. Casemiro, Aquele? Bruno Guimarães, Não conheço. Fred, Esse não aposentou? Everton Ribeiro, Calvo. Paquetá, Bom lugar para se passar o fim de semana. Antony, Ele dribla. Jesus, Filho de Deus. Neymar Júnior, Filho do Neymar, pai. E só nega imposto também. Rafinha. Bastos. Que? Não é ele não. Não é Bastos. Rodrigo, Com Y. Não confundir com Rodrigo com I. São aí grafias diferentes. Pedro, Nome comum. Richarlison, Esse não é tão comum, não. Vinícius Júnior Malvadeza. e Martinelli. Boa deza. Eu não sei muito como falar. E esses foram os 26 convocados para jogar no Catar daqui a 2 semanas. Faltam apenas 2 semanas para a Copa. A expectativa tá lá no alto. Então você, que tem sua camisa da seleção guardada, pois sentiu leves ânsias de vômito ao ver uma na rua durante os últimos anos, e também você, que usou a camisa com gosto nesses últimos anos, principalmente aí para subir em caminhões e pedir a volta da tortura, vamos todos agora nos unir e torcer pela nossa seleção. Beber juntos, xingar a mãe de profissionais de arbitragem e comemorar o tão sonhado hexacampeonato. E aí podemos todos depois voltar a odiar a bandeira do Brasil como já era comum. Exatamente. Então vamos juntos torcer por esses profissionais que treinam muito todo dia. Muitas vezes sem tempo para ver os filhos ou para trair suas esposas. Esses guerreiros merecem nosso apoio. E nós do CEP estaremos cobrindo a Copa do Mundo. Então por aqui encerramos e muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo carinho e muito boa noite para você. Boa noite, Diego, e boa noite a todos. Cara, será que a gente ganha o Hexa esse ano? Eu acho que sim. Mas se já passar da quarta de final também tá bom. Porque aí já vai ter uns 6 dias aí de folga no trabalho. Achei que esse aqui fosse o seu trabalho. Não, eu tô pegando um segundo trabalho agora, de professor de curso Como Ficar Rico Rápido. Que eu peguei esse trabalho aí, que é um bom ganho extra. E aí, pra mim, eu ajudo as pessoas a acharem que estão ficando ricas. Mas aí, quem ganha o dinheiro é só eu. Entendi. E dá para estudar para isso? Estudar o quê? Educação financeira, mercado financeiro. O que é isso?